Catarse, psicanálise e educação. A catarse, ela é fundamental em qualquer processo terapêutico. Mas o que é essa tal de catarse? Eu sou o Rodrigo Pedagogo, esse é meu canal de conhecimentos pedagógicos e o vídeo de hoje faz parte da minha playlist de psicanálise e educação. Porque eu acredito que a psicanálise é uma grande ferramenta para que os professores possam utilizar na sala de aula. E também porque pretendo aproximar a psicanálise do grande público. Muito bem, tendo dito isso, a catarse ela vai estar ligada a um processo de purificação. E ela vai ter um sentido na psicanálise, que é o que nós queremos trabalhar hoje, vai ter um sentido na filosofia e vai ter um sentido, por exemplo, na medicina. Para autores na medicina, ela vai estar ligada a processos digestivos, para outros, comentando a catarse, vão fazer referência à menstruação, que é quando o organismo libera, expurga aquilo de que ele não precisa mais e se prepara para um processo de renovação. Então a catarse vai estar ligada aí à purificação, à renovação, e vai remontar a Aristóteles. Por quê? Ainda que haja uma especificidade na medicina, uma especificidade na psicanálise e outra na filosofia, o que nos importa da catarse é a sua essência. E ela vai remontar a Aristóteles. Aristóteles vai usar a catarse para fazer referência às tragédias. Aquelas peças teatrais, a fim de dizer que ao assistir uma tragédia, o sujeito, se identificando com aqueles personagens, o protagonista, o antagonista ou o coadjuvante, ele se identifica e consegue tocar novamente, consegue ressignificar, consegue rememorar situações e sentimentos com as quais ele não conseguiria falar ou lidar fora daquela representação. Então, ao assistir aquela representação e ter então emoções e sentimentos, ele expurga algumas coisas que estavam dentro de si ao se identificar com aquele personagem e então ele passa a ter uma purificação, uma renovação. E é essa essência que nós queremos trabalhar aqui. Porque séculos mais tarde o Freud vai retomar, vai buscar essa ideia de catarse quando ele vai abandonar a hipnose, ouvindo um amigo seu comentar a respeito da catarse em Aristóteles, e ele então vai começar a trabalhar isso na psicanálise, usando o método de associação livre, ou de livre associação. Ele vai trabalhar a catarse, não a fim de obter a cura, mas a catarse utilizada por Freud aqui na psicanálise vai ter a ideia, o propósito de fazer com que o sujeito venha parir aquilo que está habitando o inconsciente, né? Através da fala vai poder se perceber as patologias, o que está acontecendo. Então, a catarse vai ser utilizada por Freud agora em substituição à hipnose, junto com a associação livre para poder tecer os diagnósticos e observar o que está acontecendo com esse paciente. A catarse em Freud vai ser tão importante que ela vai ser importante e fundamental para nomes e referências assim mundiais, como, por exemplo, o Jacob Levi Moreno, que é o fundador do psicodrama, né? que são exercícios teatrais a fim de poder ajudar em grupo, né? A fim de poder ajudar o sujeito individualmente, mas muitas vezes trabalhos desenvolvidos em grupo. Inclusive existe um relato de que o Moreno e o Freud se encontraram. O Moreno foi assistir uma palestra sua e ao final o Freud perguntou se ele gostou. E ele disse que gostou e que inclusive o trabalho dele começava quando o de Freud terminava, porque Freud analisava os sonhos das pessoas e ele, Moreno, as ensinava a sonhar. Né? O trabalho de Freud se dava no consultório dele, na rua, em qualquer lugar onde se pudesse criar aquele psicodrama. E por isso é importante dizer que dentro do psicodrama tem alguns elementos e alguns momentos básicos muito importantes, como por exemplo a dramatização da cena, que vai envolver o aquecimento, a representação, o compartilhamento. Tem a teoria do espelho, né? Porque esse psicodrama ele vai ser composto de diretor, que é quem está analisando o paciente. Vai ter o paciente, que é o protagonista. Tem os egos auxiliares, que algumas pessoas chamarão aí de coadjuvantes. Tem o cenário, tem a plateia. E justamente nessa situação da teoria do espelho, o protagonista ele vai ver a fala que ele trouxe, aquelas questões que ele trouxe ao grupo, representadas nos egos auxiliares. Ele vai ter uma situação espelhada, onde ele vê aquilo que ele trouxe, que ele fala de si, representado no outro. Então, como plateia, vai ter a possibilidade de analisar. E um outro momento muito chave, muito importante do psicodrama, vai ser a inversão de papéis,
que é quando ele sai da plateia, retoma para aquele psicodrama, mas não como protagonista, mas observando com que os egos auxiliares, representando o seu papel de protagonista, e ele agora observando a pessoa agir como ele, tem a possibilidade, então, de raciocinar, de refletir a respeito daquilo de uma perspectiva muito interessante. Então é algo muito potente, muito forte, trabalhado aí também a partir da catarse, que vai trazer grande significado, grande importância. Normalmente, nós costumamos a referir a essa teoria do Jacob Levi Moreno como sendo no seu nome psicodrama, mas psicodrama é uma das técnicas que o Moreno usa na sua teoria. O nome correto seria socionomia, porque seria o estudo das leis que regem os relacionamentos em grupo. Essa que seria a ideia. Para se ter ainda mais um pouco de ideia a respeito da catarse, do teatro, da importância dessas questões na análise, na psicanálise ou no psicodrama, e falar da potência disso, eu vou trazer aqui uma experiência pessoal, que é o seguinte: eu tive um professor de fundamentos teóricos, metodológicos em artes, que também me deu a disciplina eletiva de teatro e educação. O nome dele é Francione, eu tive a oportunidade de trazer esse relato para ele. Eu me lembro que em determinada aula, ele nos pediu para que escolhêssemos um poema. E aí falou sobre poema, falou muita coisa a respeito disso. Na aula seguinte, naquela aula ele pede para que nós lêssemos o poema e tal, foi bacana. Na aula seguinte, ele pede para que nós representássemos na teatro e educação, para que representássemos aquele poema. E eu havia escolhido o poema de Manuel Bandeira, Vou Embora para Parságada. Imagine você, quando eu tive que representar aquele poema, Vou Embora para Parságada, foi um momento libertador para mim. E eu sou muito grato, muito feliz por ter dito isso a esse professor, o Francione, professor na UFJF, de ter dito a ele que aquele momento de representar o poema Vou Embora para Parságada foi libertador. E também a professora de uma outra eletiva que eu fiz, que foi Arte e as Infâncias, a professora Olga, ela trouxe para nós um filme nacional com o tema O Contador de Histórias. É um filme muito potente, é um filme que nos atravessa, é um filme que permite identificação em alguns momentos, empatia em outros. É um filme muito forte, muito marcante e que permite um expurgo, tanto o poema Vou-me Embora para Parságada, quanto agora assistir a esse filme na disciplina de artes. O Contador de História permite aí todo um expurgo, uma situação realmente catártica, né? Com Freud, como eu disse, ele não tinha, quando ele abandona a hipnose e vai se utilizar agora da catarse, baseado no que ele ouviu a respeito da catarse aristotélica, utilizando a catarse que ele ouve ali com a associação livre, ele não tem naquele momento a intenção da cura, mas a intenção de fazer parir aquilo que habita o inconsciente, então descobrir o que está acontecendo. Inaugura-se ali o método catártico na psicanálise. Eu sou o Rodrigo Pedagogo. Esse vídeo faz parte da playlist Psicanálise e Educação. Assista na playlist a fim de ter o raciocínio completo. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.